amigos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Catedral Cast. E hoje eu tô muito feliz, tô muito empolgada, tô muito entusiasmada, a palavra é essa mesmo, porque hoje eu tenho dois amigos que o Senhor acrescentou na minha vida, aqui na família Catedral. A gente tá junto nessa caminhada com o Senhor e para o Senhor. E é um privilégio, tô aqui com a Gil e Matheus pra gente falar de um tema muito especial. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Também tô muito feliz de estar aqui. Amém, é uma honra estar aqui com vocês. Coisa boa, gente. Quando eu falo que eu tô entusiasmada, eu tô mesmo. Eu fiquei pensando, assim, tudo que a gente ia conversar, em tudo aquilo que a gente podia aprender. Eu tô aqui pra aprender com vocês. Em alguns, a gente sempre aprende, né? Sempre aprende com os convidados, com os pastores. Mas dessa vez eu vim com essa coisa, assim, com essa sede de aprender, porque é algo que eu nem me preparei tanto. Eu me preparei organizando as minhas curiosidades, porque eu tenho percebido que há uma unção de adoração sobre a vida de vocês. Amém. Falei isso com o Matheus no dia do convite, né, Matheus? Foi sim. Eu vejo, não é um elogio, sabe, Matheus? Eu acho que aqui a gente não precisa disso, porque a nossa validação vem do alto. Amém. Embora a gente goste de receber elogios uns dos outros. Mas eu vejo muito, assim, muita unção na vida de vocês. Vejo uma adoração inteligente na vida de vocês. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, assim, fiquem muito à vontade. Nós temos aí 4 horas, né, Vitor? 4 horas e meia, mais ou menos, assim, para conversar sobre isso. E primeiro vamos começar conhecendo um pouquinho vocês, né? Queria que você se apresentasse, porque embora você seja uma querida nossa e muitas pessoas aqui da Catedral já te conheçam, esse podcast ele chega nos 4 cantos e a gente crê que ele vai cada vez chegar mais e alcançar novas pessoas. Então, quem é a Gil? Depois eu queria ouvir quem é o Matheus. A Gil, não sei como é melhor. Eu sou a Giovana, eu tenho 19 anos e eu sou uma das líderes de adoração, uma das líderes de louvor aqui da casa. E não sei muito o que falar, assim, a meu respeito. Não sei tantas coisas, mas em relação à minha história, não sei se pode puxar nesse âmbito, assim. Mas eu cresci num lar cristão, mas por volta dos meus 12, 13, assim, mais ou menos, o Senhor me encontrou de uma forma muito especial. E eu fui tocada por Jesus, fascinada, assim, pela beleza dele. E desde então tô nessa jornada de conhecer Jesus. Você serve a Deus aqui na Catedral desde pequenininha? Desde pequena. Se eu não me engano, eu vim pra cá com 6 para 7 anos. Tô com 19? Faça uma conta aí. Coisa boa. Quero aprender muito com você. Não se economiza. Coloca pra fora tudo aquilo que o Senhor tem dado a você. E transborda aí na gente, tá? Então vai que eu posso compartilhar e aprender também. E aí, seu Matheus? E aí, gente? Meu nome é Matheus, tenho 24 anos. Eu também cresci num lar cristão. Nascido aqui em Petrópolis, mas morei em muitos lugares diferentes porque meus pais são pastores, missionários, daqueles assim que são enviados para levantar igrejas assim caídas e tal. E aí, por conta disso, fui pro Acre, quando eu era muito pequeno, com 6 anos, e vivi a maior parte da minha vida por lá, na região norte, Rondônia e tal. E aí, recentemente, voltei, encontrei a Catedral Metodista, graças a Deus, sou também um dos ministros de louvor aqui. Muita honra fazer parte desse time, uma bênção mesmo, tipo, conhecer vocês e partilhar junto, adorar juntos ao Senhor. E é isso, por volta dos 12, 13 anos também, foi quando eu realmente conhecia Jesus, sabe, que eu tive um encontro com o Senhor. E eu entendi tudo aquilo que a gente fazia na igreja. E desde lá, nunca mais, graças a Deus, me desviei desse caminho. Espero que nunca, em nome de Jesus. E é isso. Que bom, a gente tem recebido muito de vocês. Na verdade, eu falei que no início essa coisa de ser acrescentado, mas na verdade, quando eu vim pra cá, você já estava aqui. Eu falo acrescentado nesse sentido da gente poder caminhar junto, Sim. né? Amém. E é um privilégio, e eu vejo a criatividade de Deus
nos colocando ao lado uns dos outros, somos diferentes, com dons diferentes, com habilidades diferentes. E como isso enriquece, né? E contribui. Multiforme graça. Então, como eu falei que eu queria aprender, a adoração é algo que realmente é um tema muito profundo. E eu queria ouvir de vocês um pouco, porque, assim, é um assunto que eu sei de uma forma... Não posso dizer que superficial, porque é um tema que não dá para ser superficial, né? Mas eu sei da minha prática ali, como adoradora no quarto, no secreto, no banco, como algo que a gente... Na célula, para atrair a presença de Deus, para que a gente realmente consiga ter a nossa mente 100% presente ali, desacelerar, aquietar. Antes das câmeras ligarem, a gente encerrou falando, né, sobre a quietude. Então, assim, o que eu sei da adoração é da minha experiência muito particular com a adoração e os textos bíblicos que falam da adoração de várias formas. Eu vejo que Deus tem usado vocês na adoração por meio da música, mas vai muito além, né? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês aí, quando que vocês entenderam esse chamado da adoração e o que é a adoração. Me ensina aí. Nos ensina. Eu queria muito falar, eu gosto dessa parte de fundamento. Como Tati falou, a parte da adoração pode ser feita por meio da música, mas a adoração não é nada mais do que uma resposta ao caráter de Deus, uma resposta a quem Deus é, aos atributos, a identidade. Quem Deus é provoca uma resposta no coração do homem. E isso é uma adoração. Em vários momentos da Bíblia a gente vai ver a adoração como o ato de alguém se prostrar diante do Senhor, uma canção sendo entoada, mas respostas de adoração na nossa vida hoje vão muito além da música. Com certeza. Eu acho que também é um estilo de vida, sabe? Tipo, é a nossa conexão com o Senhor. É a conexão que a gente tem hoje com Jesus, a adoração. A adoração também acho que é obediência à palavra do Senhor. Então, eu acho que é legal, né, a gente dar conceito aqui e ensinar para todo mundo que não tem a ver com música. Eu acho que a música, a arte, é uma expressão. A dança, ela é uma expressão do nosso amor por Jesus, da nossa gratidão, porque primeiro de tudo Jesus é digno. Eu acho que é por isso que a gente adora. Mas não, a gente não pode prender a adoração nesse sentido, sabe? Não é só o levantar das mãos, não são só a canção que a gente canta, não é só as palavras que a gente fala, é o nosso estilo de viver, é a nossa entrega, é o nosso coração. Por exemplo, uma oferta é uma adoração. Sim. Tem muito, a gente pode caracterizar assim de muitas formas, eu acho. Mas eu só pra gente tirar isso dessa ideia de pra ampliar, né, com música. Pra expandir o entendimento, né? Com certeza. Eu acho que tem muito a ver com a postura de coração, porque eu posso me expressar de uma forma. Então eu posso me prostrar, eu posso levantar as minhas mãos, eu posso entregar uma oferta, eu posso cantar uma canção. Amém. Mas tem a ver com a postura do meu coração. Eu acho que tem mais a ver com o íntimo. De eu faço, o porquê eu faço, porque fazemos o que fazemos. Isso que dá fundamento para cada ação ou atitude minha é o porquê fazemos o que fazemos. E aí o Matheus falou, Deus é digno. A adoração existe porque Deus existe. Então a postura do meu coração tá dessa forma porque Deus é digno. Então ela se manifesta de muitas formas na minha vida, no dia a dia, mas acontece porque Deus existe, porque Deus é digno, porque a postura do meu coração precisa responder a quem Deus é. Eu tô concordando com quem Deus é. E acho que isso fala bastante assim já. Uau. Porque a gente falou sobre coração, tem até aquele versículo em Isaías, acho que é 29:13, que fala que o povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, viu? A música estava nos lábios, mas o coração não estava com o Senhor. Sim. Gente, eu tô ouvindo tanta chave, fazer até uma pausa aqui. Quem tá em casa, eu te convido a pegar um papel, uma caneta. Porque eu não tô conseguindo aqui, eu já gosto de anotar. Só que é tanta pérola pra meditar nisso, sabe? Porque É muito Amém. É profundo. Nossa, É profundo. pai, eu acho que não dá, assim. Tem coisas que vocês falaram que ainda tá aqui ecoando e eu já tenho que ir pro próximo, então eu não posso ficar meditando, eu tô anotando porque eu quero meditar depois nisso. Fazer com que isso realmente seja entronizado, assim, no nosso coração.
antes de vir pra cá, eu tava dando uma estudada, assim, breve, assim, pra me preparar pra gente realmente trazer de uma forma mais rica, né? Pra contribuir ainda mais com a excelência, porque Deus é digno de excelência, né? E tudo que Ele faz é excelente. E aí eu fui ver a raiz da palavra, né? Que vocês falaram sobre se prostrar. Mateus falou que é algo que não é só o levantar das mãos, é algo que vem de dentro. Que é uma atitude do coração. E o se prostrar não sei se é assim que fala, prokusneo, uma coisa assim, que é se prostrar. A adoração vem do grego prokusneo, que é se prostrar. Dobrar do interior. Isso. E aí o se prostrar, a gente pode expandir para o físico, onde eu me rendo, né? Onde é uma atitude física, mas muito mais o físico só está demonstrando algo que já aconteceu dentro. É verdade. Então eu reconheço a sua soberania, vê se é isso mesmo que eu entendi, né? Eu reconheço a sua grandeza, a sua soberania, então é inevitável que eu me proste porque eu me constrange. Com certeza. E tem muita coisa boa pra gente conversar aí, gente. Que Deus nos dê graça. Quero te convidar também, gente, a colocar aí no chat se está fazendo sentido para você, de que maneira o Espírito Santo está fazendo arder no seu coração algo que tem sido falado aqui. Mesmo que seja uma transmissão que a gente já talvez não esteja presente ali no dia, mas a gente visita lá e depois pode mandar pergunta para eles e a gente vai dar uma maneira de responder. Eles podem voltar aqui em um outro momento. Sei que a agenda às vezes é desafiadora, né? Por isso hoje a gente está aqui. No dia que está sendo gravado é um feriado. E eu aproveitei para pegar eles no pulo. Falei assim, agora é feriado, não tem jeito. Então, estou muito grata a Deus por vocês estarem aqui. E ainda quando você fala resposta ao caráter de Deus, me faz lembrar Davi. Davi era assim, né? Ele olhava a natureza, ele se prostrava em adoração. Ele olhava... Assim foram escritos, né? Por exemplo, Salmo 23, ele adorando a Deus, né? O Senhor é meu pastor, e ele vai contemplando ali. Eu imagino que ele foi escrevendo ao longo, assim, das experiências dele com Deus. Mas, particularmente, me lembra a contemplação que ele traz no Salmos 27, 4, que é uma palavra da minha vida, é a mensagem que eu carrego. E ele fala, quando eu te contemplo, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias para contemplar a sua beleza, sua formosura em algumas traduções, sua doce e agradável presença. Então, quando você fala que é uma resposta ao caráter, é porque o adorador... Vê se é isso. Então, vocês estão me dizendo que o adorador, ele responde ao que ele contempla. Então, é necessário para um adorador ser um adorador excelente... genuíno, vamos dizer assim, pleno, ele precisa então saber quem Deus é. Sim. Com certeza. Então é isso que eu vi em vocês quando eu convidei. Quando eu falei assim, eu quero que vocês sejam, porque eu vejo Deus em vocês. Amém. Mas não como um elogio a vocês, embora seja. Mas é porque eu reconheço que vocês estão vendo algo que é da essência de Deus. E vejo isso em vocês dois, mas particularmente eu tenho visto muito isso em você, Mateus, de um tempo pra cá. Talvez porque seu rostinho seja novo pra mim, a gente já teve juntos até em evento e tal. Vejo sempre isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que você vê, assim, quando você adora. Porque às vezes lá da minha cozinha, quando o culto tá sendo ministrado aí no YouTube, eu vejo que você tá na presença dele. Você não tá na presença da igreja, você tá na presença dele. E a igreja tá desfrutando do que tá caindo do pé maduro e dos frutos que estão caindo. É isso, Mateus? Nossa, que pergunta profunda. Eu acho que dá pra gente falar muita coisa sobre isso, né, Gi? Mas eu acho que... Primeiro, eu acho que como ministro do Senhor ali, de louvor, o meu intuito principal é mostrar Jesus. Você tava orando essa semana, Senhor, esconde meu rosto, esconde meu nome, sabe? Porque às vezes a gente tá ali e é muito fácil receber glória. É muito exposto. É muito exposto, porque fica o nosso rosto, o nosso nome. Mas a intenção do ministro é mostrar Jesus, sabe? E aí quando você me pergunta o que eu tô contemplando, eu contemplo a bondade do Senhor. Moisés, ele pede para contemplar a glória de Deus. E a bondade passa à frente. O Senhor esconde ele na fenda da rocha, coloca a mão e passa
e Moisés contempla as costas do Senhor. E o Senhor diz que quando ele passasse, ele ia ver a bondade e misericórdia passando fisicamente na frente de Moisés. Então eu tenho orado isso, Senhor, deixa eu ver a tua bondade. E aí eu acho que para nós como ministros, todos nós temos dificuldades, nós temos problemas, lutas nas nossas vidas, mas no momento da adoração, eu acredito que é um momento de guerra, assim, sabe? De quando eu tô lá em cima, eu não sou mais eu mesmo, eu tô contemplando a bondade do Senhor. Então eu tô me lembrando de todas as vezes que o Senhor esteve ali por mim, de tudo aquilo que Ele fez. E eu declaro a natureza de Deus, sabe? Uhum. E eu acho que esse declarar da natureza de Deus é algo muito maior do que nós. Isso envolve a igreja. Porque quando o Senhor se sente adorado, Ele vem com a sua presença, porque Ele é bem-vindo. Uhum. Outro dia eu vi uma frase falando assim que o que atrai a presença de Deus é o coletivo. Então eu, como ministro, só preciso induzir o coletivo. Uhum. Até o pastor Guto falou esses dias, numa terça-feira, que o que a gente mantém no nosso secreto, ele é exposto publicamente. E principalmente pra gente que está ali no altar, acho que esse é o momento também. Uhum. Outra coisa que eu lembrei agora, tem até uma frase do Bill Johnson que ele fala que nós geramos a atmosfera que nós carregamos dentro de nós. Então se a gente cultiva santidade, adoração ao Senhor, a gente vai gerar isso lá na frente. E contemplar o Senhor é algo que é muito assim pessoal, mas ao mesmo tempo é muito coletivo. Uhum. Faz sentido? Sim. Uhum. E eu tenho um versículo que eu gosto muito, que acho que é 2 Coríntios 3, o capítulo inteiro. Mas no final, tá contando a história de quando Moisés subiu ao monte e quando ele desceu, estava com o rosto brilhando da glória do Senhor, que eles tiveram que botar um véu sobre o rosto de Moisés, porque ninguém conseguia olhar para ele. E aí Paulo tá falando, não, agora quando nós vivemos na época da graça, existe uma glória e uma unção maior do que aquela que Moisés recebeu. Uau. Muito maior, uma glória que é infinita, que não vai se apagar conforme o rosto de Moisés foi se apagando ao longo dos dias. É uma glória que é infinita, é uma glória que vem do Espírito, não da carne. Uhum. E ele fala que naqueles dias muita gente ainda lia Moisés e as Escrituras com um véu coberto no seu rosto, mas que quando eles se convertem a Jesus, esse véu é tirado e eles podem contemplar a glória do Senhor face a face, e eles são transformados de glória em glória. Uau. Então eu acredito que o contemplar a glória de Deus pode nos transformar. E conforme a gente é transformado, a atmosfera que a gente está ali gerando vai se transformar também. Uhum. A atmosfera que a gente está ali no culto, trazendo mais sobre esse momento do culto, vai se transformar. Uhum. Efésios 1 também diz, né? Espírito de sabedoria e revelação, abre os olhos do meu coração. Então a Bíblia fala muito sobre contemplar, sobre para onde eu estou olhando, para onde meus olhos estão fitos, sabe? Uau, uau, muito bom, muito bom. E você, Gil, que você... Porque eu sou tão ministrada quando Deus te toma, o Espírito Santo sobre você nos louvores ali, vai além da música, né? Vai além da habilidade do canto. Eu não sei os termos corretos. Assim. Não sei, tia. Mas eu sou muito ministrada no momento que você usa as suas palavras para expressar sua rendição e nos conduzir nesse momento. Particularmente, uma palavra que você falou, aquilo veio como uma flecha, assim, no meu coração, e não saiu. Você disse assim, Senhor, como o Senhor é constante. Eu já escutei você falando isso mais uma outra vez, onde você contemplava a constância do Senhor, assim. Como é que é isso? Você ali na hora, porque eu vejo assim, você não pensa nas palavras, elas vêm do seu coração, porque você tá cheio. Como é que é esse? Como é que é o seu momento? O que você contempla ali que traz tanta profundidade de palavras? Eu gosto muito quando o salmista, em Salmos 45, ele começa falando de boas palavras transbordam meu coração. Em outras versões fala com o coração vibrando em boas palavras. Consagro os meus versos em honra ao Rei, que sejam os meus versos, que sejam as minhas palavras, que sejam os meus lábios como
pena nas mãos de um hábil escritor. Uau. E ele começa a dissertar a respeito do caráter de quem Deus é. Ele começa falando: tu és dos homens o mais notável, tu és o mais formoso. Impõe a espada. Ele começa a falar desse caráter guerreiro de Cristo. É profético esse texto. E eu acho que muito da linguagem, falando mais nesse sentido de linguagem, vem muito de textos bíblicos, onde eu concordo com aquilo que é a vontade de Deus. Assim, eu tô lendo um texto e eu sei que isso é palavra de Deus, isso é poder de Deus, e eu me alimento de uma palavra, eu me alimento de algo que eu sei que não vai passar, e conforme eu me envolvo nesse lugar de leitura bíblica, de me aprofundar na palavra e de começar a usar texto bíblico como linguagem para minha oração, eu acho que isso reflete também no momento da adoração. Então, quando eu vejo um texto onde fala que a vida do homem é passageira, é como a relva, é como um sopro, onde tudo é vaidade, pensando assim em vários textos, sempre existe uma contradição. Porém, o Senhor é constante. Porém, o Senhor não passa. Porém, o Senhor é firme. O Senhor é tenro. E eu vejo isso, e eu acho que não só dentro da música, mas dá muita linguagem para orar, para nossa conversa, nosso diálogo com o Senhor. Amém. Então eu uso muito isso, assim, mas nesse sentido de contemplação, do que eu tenho contemplado quando eu começo a cantar a respeito da constância de Deus. Eu acho que é justamente a questão do posicionamento do coração. Se eu olho para Deus e eu vejo alguém que de eternidade a eternidade não muda, alguém que buscou-se no céu, na terra, na antiguidade, e hoje se busca alguém como o Senhor e não se encontra, meu coração responde a alguém que é constante, alguém que era, que é e que há de vir. Mas eu acho que isso traz até uma confiança maior, porque os meus sentimentos, eles são completamente variáveis. Se eu cantar baseado naquilo que eu tô sentindo, não é sustentável. E é comum, né? Assim, a gente vê isso. Muito comum. Sem qualquer crítica, que eu não gosto de trazer crítica pro podcast, até porque eu acho que... Eu tô pensando aqui, talvez eu me identifique tanto e toca tanto na minha alma. Primeiro que é a palavra, e é ela que consegue esquadrinhar, assim, esse nosso ser e penetrar, né? Mas também porque nessa história de que existe essa dualidade, né? E mostra como é o mundo e como é o Senhor, né? Provérbios mesmo, quando a gente vai ler Provérbios, tem mostrando esses antagonismos aí, né? Eu sempre gosto de ficar com o bom. Tanto é que na minha Bíblia está sempre marcado quem o Senhor é. Porque os outros, já há uma tendência... quando a gente começa a estudar desenvolvimento humano, eu estudo um pouquinho de desenvolvimento humano por causa do marketing, por causa da empresa, por causa de gestão de pessoas. E aí fala que o nosso cérebro tende para pensar sempre os vieses negativos, chamado de viés cognitivo negativo. Então, não é que eu estou negando o que tem de ruim na sociedade. É porque isso eu não preciso de esforço. Já é natural ter medo da catástrofe, ter medo de não sei o quê. É contra a cultura eu pensar o oposto. Então, talvez quando você traz esse louvor verbal, assim, declarando a palavra, é algo que já se diferencia. Porque há uma tendência, e até legítima, às vezes a gente cantar a tristeza. Davi mesmo cantou, né? Cantar, declarar o choro e não o riso. Até por conta de muitas vezes os adoradores cantarem o que está no coração. Mas eu creio que o Senhor quer nos levar para um tempo onde a gente declare a palavra com o viés daquilo que Ele quer ajustar o nosso foco para quem Ele é. Amém. E assim a gente se prostre. Muitas vezes, quando eu era mais nova, eu estava em alguns ambientes assim, e aí eu ouvi algo sobre: você entrou no templo pro culto, deixa todos os seus problemas do lado de fora. Isso é muito comum a gente ouvir. Hoje ainda a gente ouve bastante. Mas eu gosto muito, não de eu me esquecer daquilo que eu tenho vivido. Não de eu me esquecer daquilo que tem gerado
tal sentimento no meu coração, mas trazer isso diante do Senhor. Sim. Então, a gente conversa muito na nossa equipe, no time que a gente toca, de não é pra gente se esquecer daquilo que a gente tá vivendo, ou ignorar a nossa realidade, mas subjugar isso ao Senhor. Então, até quando a gente tá se sentindo triste, até pegar o exemplo dos salmos que a senhora falou sobre Davi, que muitas vezes é um salmo de lamento, ele tá lamentando algo, mas ele não foca naquilo, ele foca em quem Deus é. Eu tenho a impressão que ele dá só o contexto. Porque ele é como se ele preparasse o contexto, ele organizasse o nosso raciocínio, para que então, quando ele falasse de quem Deus é, tivesse mais brilho, mais supremacia por causa do contraste. É um contraste absurdo. Geralmente tem uma conjunção que divide o texto. Em Salmo 73 tem uma parte que Asaf, ele tá falando que ele invejava os ímpios, porque eles estavam teoricamente prosperando. Ele fala, mas eu me lembrei da recompensa daqueles que servem ao Senhor. E ele termina falando, contudo, sempre tem uma conjunção concessiva. Embora eu olhe para eles, eu me arrependo de tê-los invejado, porque eu me lembro de quem você é. Contudo, sempre estou contigo. Uau. Acho que tu falou uma palavra que ficou na minha cabeça, que é sem esforço. E eu acho assim que a gente não tá tentando, tipo, esquecer das emoções humanas. Eu acho que Jesus dignifica as emoções humanas. Ele dignifica. Ele foi humano, 100% humano. E ele trouxe as emoções. No decorrer da Bíblia, se a gente for ler, ele chora, ele se entristece, ele se ira. E Deus tem emoções. E Deus tem emoções. Então a gente não tá anulando as emoções. E aí, quando eu digo esforço também, do oposto, né? Esforço, porque a busca, eu chamo buscá-lo como um esforço. Um esforço no sentido, não do mas no sentido da intencionalidade. É como se o cérebro... O cérebro já está programado para pensar e ver a realidade, que é caótica, de uma natureza caída. Então já faz parte da realidade que o olho pode ver. Então, para eu entrar nesse lugar onde está subjugado o problema, eu preciso estar acima, a pastora Ivane fala isso, acima dos problemas, acima da tempestade. Domingo mesmo ele estava adorando e no altar ele falava isso. O Senhor nos leva para um lugar acima da tempestade. Então, subjugar também pode ser assim, eu me coloco acima. Isso precisa de um esforço, né? Mas é o esforço no sentido também, porque às vezes você tá passando por um problema, ou você tá com uma emoção que é considerada ruim, e você vem pro culto, e você não sabe o que fazer. Negando ela, né? E você se esforça para enterrar ela e para entregar uma adoração. Quando, na verdade, eu acredito que a adoração mais santa, mais pura, é quando a gente traz tudo perante o Senhor. E entregar tudo ao Senhor... envolve as partes ruins do nosso coração. As partes ruins também. Então, eu acredito que a gente precisa ter essa noção de que o Senhor não vai rejeitar. Eu acho que a adoração mais pura e mais santa é de um lugar de dor. Porque naquele lugar de dor, ainda assim, eu louvo ao Senhor. É por isso que Davi traz esse contexto que você falou. Porque ele fala, então, tá vendo tudo isso aqui que eu tô passando? Mas ainda assim o Senhor é bom. Mas ainda assim o Senhor é bom. E eu acho que esse lugar de dor produz na gente uma adoração pura. Porque se a gente parar pra pensar, quando a gente chegar no céu, a gente não vai adorar o Senhor sem dor. Então é muito fácil. Quando a gente tá aqui... Já tá no automático, não precisa... Até assim, de uma forma... Muito bom! Nossa, muito bom. Até numa forma de arte, você vê assim, se você liga uma música, qualquer música, o nosso corpo já balança. Não é? Então, assim, adorar, assim, no sentido de se expressar com cântico, com júbilo, com alegria, de uma forma geral, não precisa de esforço quando tá tudo bem. Porque a música mesmo já te conduz nessa frequência, nesse ritmo, né? Muito bom, Matheus, muito bom. Enquanto vocês falavam, me veio, então, algo que é o lance sobre mim, né? Lançando sobre ele. Nossa, verdade, muito bom. Toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu amo esse texto. Tá na minha lista dos top 10, que já tem 47. Já passou de 10 há muito tempo. Eu nunca parei, mas eu sempre falo, isso tá no meu top 10. Mas o meu top 10 tem hora que eu acho que já tem 47,5. Pô, muito e o lançando, quando eu penso no verbo lançar,
Primeiro, é uma atitude bem ativa, né? Ninguém lança assim, lança... Assim, tem que ter uma energia pra lançar. Com certeza. E vem aquela do arremesso. O arremesso é que você taca aquilo ali. Então, eu penso que quando você chega na igreja, no momento corporativo, assim, né? Dessa adoração em grupo, ou no nosso quarto, enfim. Porque a gente tá falando aqui pensando no ambiente de culto, né? A gente falou sobre entrar e não deixar lá na igreja, lá de fora da igreja o problema. É vir com ele e apresentar. Me vem isso, lançando. Vocês acreditam que é correto dizer que lançar sobre ele a ansiedade é uma forma de adoração? Com certeza. 100%. Com certeza. Eu acho que essa realidade do deixe o seu problema distante de Deus e se apresente de uma forma mais bela diante dele, a raiz disso tá num lugar onde Deus é distante da realidade do homem, enquanto na verdade Deus, ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa voz importa para Deus. Na sala do trono, a gente provavelmente vai falar sobre isso, mas algo muito importante Já tá falando, vambora. é que diante do trono de Deus sobem as nossas orações. Aquilo que a gente professa diante dele está diante dele, é diante de Deus, ele tá perto. Eu amo quando o salmista, eu amo salmos, eu amo quando ele fala sobre Deus estar perto daquele que tem um coração quebrantado. E eu me lembro de uma vez que eu tava numa conversa de discipulado, 1 a 1, e eu tava confessando um pecado. E eu lembro que a minha discipuladora falou assim: ei, Deus já sabe, por que você tá escondendo? Salmo 139 fala: de longe tu percebes os meus pensamentos. De longe ele percebe os meus pensamentos. Quanto mais de perto, né? Ele sabe antes de eu da falar, palavra chegar à boca, ele já conhece. Eu posso não te falar. Eu amo. Uma vez eu fui orar por uma amiga minha que estava grávida, e eu orei falando: Deus, nós não conhecemos, nós nem sabemos se é menino ou menina, mas você tá entretecendo ela no ventre da mãe. Você conhece. Então, ainda que eu não saiba o que o Mateus tá pensando agora, o Senhor conhece. E não ofende a Deus o entregar as partes ruins do meu coração, mas dignifica. Porque eu abro espaço para Deus se mover no meu coração. Eu abro espaço para ele tomar governo. Ele trazer ordem ao caos que tá nessa área do meu coração. E aí, quando o Salmo 139 fala: tu conheces de longe, eu fico pensando que ele sabe, ainda que eu não queira entregar, ele sabe, e ainda assim ele me ama. E isso me constrange. Eu acho que esse constrangimento em amor é o que produz a mudança no meu coração. Uau. Mas aí como é que vocês fazem? Então aí vocês entregam em oração o que tá, vamos dizer assim, apertando ali o peito, oprimindo o coração, assim. Mas na hora de expressar, para nos levar para adorar, vocês declaram a palavra. Isso? O estilo de vocês é assim? Eu acho que pra mim, por exemplo, eu acredito que o lançar também tem a ver com confiança no Senhor. Uma vez eu vi aqui na igreja, não lembro quem foi, mas eu acredito que foi na conferência Kairos. Um pastor falou: confiar no Senhor é a linguagem de amor de Deus. Sabe, a linguagem de amor do Senhor é a confiança. Fé. É a fé. Se eu não confio no que Ele está falando que Ele é, como que eu posso amar Ele? Deus não mente. Então, se eu não confio nele, eu acho que Ele é mentiroso. Então, eu acho que o confiar é esse momento. Por exemplo, esses dias eu estava passando por uns dias assim muito difíceis, e eu tinha escala para cantar. E eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer isso? E eu subi, não foi... Essas últimas escalas foram bem intensas. Todas as vezes que eu subia, o meu coração tava doendo. E eu pensava que eu não ia conseguir subir. Mas no momento que eu subia e eu começava a declarar quem o Senhor é, eu fazia minha alma se lembrar. Eu fazia... O Salmo também. Eu fazia minha alma se lembrar de quem o Senhor é. E isso produzia no meu coração fé. Eu acredito que existe uma graça no repetir. Na repetição. Por exemplo, o céu repete muito. Tem gente que não gosta, né? Que repete muito. Tá ferrado quando chegar no céu, né? Mas o céu diz santo, 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 e a canção não muda. O Senhor não se cansa da mesma adoração. E eu acredito que existe algo que a gente declara
que a gente perde esse pensamento terreno, sabe, do tempo. Que a gente perde esse tempo. Esse tempo não é do Senhor. Ele é outra coisa. É Cronos. A gente perde esse tempo e a gente começa a repetir as palavras de quem o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Até o nosso coração acreditar. Porque às vezes a gente não está acreditando. A gente, sei lá, a gente está cantando aquela música, Caminho no Deserto. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. A gente canta, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, nossa alma começa a se celebrar. Talvez naquele momento a gente não entenda ainda, mas no mundo espiritual, no nosso espírito, algo cresceu e se fortaleceu na repetição. Então eu acredito que o segredo, para quem tá lá em cima no altar, para quem tá em casa, para quem tá em qualquer lugar, porque a adoração não é só ali, né? Você pode estar na sua casa passando por um momento, você começa a declarar quem o Senhor é. Sim. Enquanto vocês estão falando, tá vindo no meu coração, acho que é algo importante de dizer, e eu queria que vocês me ajudassem complementando aí aquilo que arde no coração de vocês, que esse lançar é um primeiro passo. Então eu chego para adorar vocês aí como ministros, né, da adoração, tem essa responsabilidade, esse chamado para nos conduzir. Aí você tá lá com o seu coração apertado, aí você vai repetindo. Só que quando você começou a falar essa coisa do repetir, me veio assim, não é que a gente começa a produzir confiança, vem uma graça sobre nós que move o mundo espiritual e leva luz para a escuridão, porque nós abrimos a porta pela confiança. Assim. Um dos top 10 é aquele texto de Hebreus, que é um ensinamento ali, chega diante do trono com ousadia e confiança. Como que eu chego? Eu não posso chegar, eu posso apresentar as mazelas, mas eu preciso ter um mínimo de confiança. Eu não me achego confiando em mim. A confiança não é eu me achei confiando no sacrifício de Cristo que fez um caminho pra mim. Porque a gente acha que chegar diante dele com fé, não. Às vezes eu chego assim, destroçada, mas eu tenho pelo menos a semente de mostarda que me leva até lá. Então eu falo, chega diante do trono da graça com fé e confiança, onde você encontrará graça que lhe ajude em tempo oportuno. Amém. Então esse convite aí que fica para nós, esse remédio aí que você toma, Deus tem me dado a graça de aprender nele desde pequena, assim, desde que eu comecei a caminhar na revelação de quem Jesus é. E às vezes eu tinha isso. Igual você perguntou assim, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para subir hoje se meu coração tá assim? Eu me lembro que eu tava na expectativa de alguns milagres na área da saúde, alguns anos atrás. E eu era professora de escola bíblica dominical. Aí quando eu fechava os olhos para orar, vinha assim, Senhor, como é que eu vou dar uma lição se o Senhor não se mover? Porque é como se eu tinha tanta confiança nas promessas que ele garante sobre a minha vida, que eu sabia que ele ia fazer. Mas a minha mente carnal, racional, dizia assim, e se ele não fizer? E eu tenho aprendido a andar em autenticidade. Eu jamais vou falar algo no microfone que não parta do coração. Então, eu fiquei apavorada. Eu olhava o microfone e tinha medo, no sentido assim, microfone imaginário, né? Eu chegando no domingo para dar uma aula de escola bíblica, e aí, tipo assim, Deus não fez. Só que a gente nunca se decepciona, porque ele sempre faz. Ainda que não seja exatamente o que a gente espera. Mas então, se ele fez de outra maneira, ele te avisa, porque tudo que ele faz, ele não precisava, mas ele conta os segredos, ele revela os segredos, né? E isso é maravilhoso, maravilhoso. Muito precioso mesmo. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre essa... Não sei se eu posso falar, uma adoração sustentável. Mas a gente estava falando sobre quando a gente precisa subir e inspirar uma adoração no contexto congregacional. E o nosso coração, na verdade, é o primeiro que precisa do Senhor ali. Vocês também têm esse duelo mental, às vezes, de precisar ser autêntico? Porque eu tenho certeza que vocês querem subir de uma forma autêntica, né? Com certeza. Oferecer algo ao Senhor que é genuíno. Isso. Que é a minha voz, não é com a voz de outra pessoa. E nem é repetir um texto da boca.
né? Porque assim, não vai fazer sentido se for somente as minhas palavras. tem que vir do coração. Precisa vir do coração. A minha oferta precisa vir do coração. E eu acho que acaba sendo mais sustentável eu perseverar nesse lugar se eu me lembrar daquilo que não vai passar. Então, se eu tenho uma linguagem bíblica, se eu tô orando, se eu tô ministrando de acordo com a vontade de Deus, se eu tô concordando com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é poder de Deus, à medida que eu canto, à medida que eu repito, isso transforma meu coração. E eu posso me achegar não confiando em mim mesma, mas se eu me achegar com confiança naquilo que o Senhor vai fazer, no poder das suas palavras, isso transforma mesmo o ambiente, transforma o modo como a gente se porta. É inspirativo. Sim. Outras pessoas são tocadas por esse lugar. Quando vocês falam confiança, Matheus também falou muito bem sobre confiança, me vem uma coisa assim que eu faço, até contei pra vocês um breve testemunho antes da gente começar, mas eu faço isso. Eu faço até assim com a mão assim, tô curiosa pra saber o que o senhor vai fazer, porque eu sei que o senhor vai fazer. Então eu já gero uma expectativa, porque fé é certeza. Então eu estou certa. Não é arrogância. É certeza que o que ele falou não mente. É a confiança no caráter. No caráter de Deus. Eu acho que isso é válido tanto para nós ministros como para todo mundo. Porque eu acho que se a gente pensar no ofício dos levitas, sabe, no Antigo Testamento, eles tinham um ofício de... Eles eram responsáveis por esse papel. De cantar, de cantar a natureza de Deus, cantar louvores ao Senhor. E isso atrair a presença. E isso trazer um espírito de profecia. E isso fazer as pessoas se consagrarem. É tanto que eu estava até lendo Crônicas, eu acho. Segunda Crônicas essa semana. Quando Ezequias restitui de novo o templo, ele chama os levitas e fala, olha, vocês vão consagrar o templo. E vocês vão se consagrar. Então o papel dos levitas era o quê? Santidade, consagração. Mas hoje, não é só mais os levitas que têm essa função, sabe? O véu se rasgou e todo mundo tem acesso. Não é só mais o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. Não é só o levita e o sacerdote que entra no santo lugar. É todo mundo. E eu acho que isso que a gente está falando, da confiança no que o Senhor pode fazer, quando nós estamos cantando, eu acho que o poder que isso carrega, se todo mundo entender na hora do culto, do que a gente está cantando, todo mundo declarar com confiança, os céus vão se mover de uma maneira que a gente talvez ainda não experimentou. Porque o coletivo tem mais força do que um só. Faz sentido? Sim, é a igreja, é o povo reunido. Eu tava vendo que talvez existe uma mentalidade que talvez muitos de nós, eu vou me incluir nessa, a gente não se joga no momento da adoração, embora eu tenha me desafiado a me jogar mais. Porque é como se na nossa mente, vê se faz sentido, os louvores são músicas que sim atraem a presença de Deus e tal, para preparar e ficar bonito para a palavra. E na verdade eu tava vendo alguns adoradores, até em podcast mesmo, que eu fui muito ministrada. Não que eles colocaram hierarquicamente a importância, até porque os louvores, a verdadeira adoração é a palavra cantada. Mas eles estavam dizendo no sentido assim, não é um para preparar o outro. A adoração, ela é um momento do culto onde assim, a gente está realmente se prostrando, onde milagres acontecem, onde Deus se sente honrado. E na semana passada, a gente fez um podcast sobre honra. E mexeu muito comigo. E eu tenho ligado meus radares e pedido ao Espírito Santo que ligue, abra os meus olhos, expanda a minha consciência, para enxergar onde eu preciso dar mais honra a Ele e às pessoas. Porque toda honra tem recompensa. É verdade. Então é inevitável. Então, assim, me fala um pouco disso. Vocês acham que realmente tá faltando? Não é da gente puxar a orelha de ninguém, não, mas é para realmente... às vezes a gente peca porque falta conhecimento, como a palavra diz. Falta instrução. Falta instrução. Então, assim, aqui não é pra gente constranger ninguém. Se você pensa assim, é uma hora de deixar o Espírito testificar. Não são os meninos que vão falar o que tá certo e tá errado. É o Espírito mesmo. Mas, assim, de que maneira vocês acham que a gente pode ressignificar o momento dos louvores
E não só pré-palavra, sabe? Uhum. Pré-célula, pré-palavra da célula. Uhum. É isso mesmo? Acontece isso mesmo? Acontece muito. Vocês acham que esse pode ser um dos principais impedimentos da gente se rasgar ali? Aham. Isso é uma música bonita? Posso falar uma coisa? Fala. Pode ser meio polêmico. Uhum. Eu vou falar. Primeiro a gente precisa entender que o louvor não é pra nós. Uau. Uhum. Porque E qualquer outra parte do culto não é Não pra é pra me mim. cultuar. Exatamente. É um culto ao Senhor. Um adendo. É, porque às vezes a gente fala não, a gente ouve. Meu Deus, vou falar isso. Nossa, essa música não é legal. Ah, essa música aqui tem mais presença de Deus do que essa. Ou vocês podiam tocar essa daqui. Quando na verdade a adoração em primeiro lugar é pra Jesus. Eu não tô querendo anular também o desejo da igreja, porque eu entendo que como anfitrião, eu tô refletindo muito sobre ser anfitrião, tipo, da presença de Deus essa semana. O que o anfitrião faz? Anfitrião da presença de Deus. Tá dizendo, vem, seja bem-vindo, vem, vem que o povo a tá te gente esperando recebe aqui. a presença de Deus. E um anfitrião recebe... Como que um anfitrião te recebe? Dando boas-vindas, abrindo a porta. Eu gosto de imaginar uma mesa. De que o maior lugar e o lugar mais importante é de Jesus. Mas também outras pessoas vão se assentar na mesa. Então, se eu tô num culto que as pessoas são de maior idade, eu preciso pensar num repertório que elas saibam cantar. Que elas saibam cantar, ou que talvez vai tocar elas de alguma forma. Mas eu não faço isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem Jesus. Entendeu? Tipo, eu não tô anulando o desejo da igreja. Ou o estilo da igreja, o que eles gostam de ouvir. Mas que a gente só organizando as prioridades, né? Organizando as prioridades. Em primeiro lugar, a adoração é de Jesus. E a canção, que se você não acha legal, não importa. Porque Jesus é digno. Sim. Todas as músicas que a gente canta, elas declaram a natureza de Deus. Seja, elas podem estar dizendo santo, santo, ou elas podem estar dizendo algo pra você. Sim. Mas se está dizendo algo pra você, reflete o caráter de Deus. Você sabe que eu me policio nisso, assim, eu nunca pedi ninguém, nunca me interferi. Nós também, a gente se policia nisso. Eu me policio, porque assim, eu digo assim, eu só gosto de música que eu sei cantar. Eu também tipo assim, mas um dia eu vou precisar aprender músicas novas, né? Verdade. E como Deus fala, quando você para meditar na letra, contemplar o que está sendo dito, não importa, no próximo você canta. Ou você vai acompanhando ali de alguma maneira até que aquilo entre. E Deus nos deu a oportunidade de levar uma palavra para as mulheres um dia depois do Dia da Mulher, lá em Teresópolis. E aí chegou uma igreja nova, instrumentos novos. A gente acaba que chama atenção, o que é diferente, né? E aí no púlpito lá, o teclado é sentado, não é em pé, e tava umas diferenças assim. E aí tinha uma moça lá que me lembrava muito você, assim. E ela, assim, com tantas habilidades, com tanta autoridade, eu via muita autoridade no canto dela e tal. E aí eles cantaram uma música que eu nunca tinha escutado. Aí na minha cabeça, assim, eu vou gostar dessa música, porque eu tenho que gostar, tenho que exaltar o Senhor. E no final eu já tava cantando e eu continuei com essa música reverberando no meu espírito. Eu não me lembro exatamente como é, até porque eu não vou constranger vocês cantando aqui, porque acho que nem no secreto eu não devo cantar. Não, para com isso. Mas ele dizia assim, que o Senhor vai prover de novo. E a música fala, se ele fez lá, ele fez aquela vez, hoje ele vai prover de novo. No final eu vou achar ela aqui, eu não sei se vocês se lembram dessa música. Acho que eu não conheço essa. Irás prover de novo. Essa? Isso. Só sei essa parte também. Só que aquilo entrou no meu coração de uma forma tão assim, trazendo a memória que pode dar esperança. Amém. Porque Deus é um Deus provedor. Então, assim, se ele fez em A, em B, em C, ele vai fazer em D. Ele não mudou. Ele não mudou de ideia. Não. E é engraçado, tem um pastor que é bem engraçado aí, o pastor Cláudio. Ele fala assim, sobre falar de crise. Não, resolvemos, nós não vamos participar na crise, não queremos participar, decidimos não vamos participar. E vai dar certo, até porque Deus fez com o povo de Israel lá no Egito. Deus abriu o mar ali, Deus fez ali. Na minha vez ele vai falhar? Por que na minha vez? Na minha geração ele vai falar. Né? Então, bom demais, é isso. O Matheus falou, você quer contribuir com mais alguma coisa dentro dessa perspectiva do lugar da adoração no culto? Veio alguma coisa nova aí no seu coração? Eu gostei muito dessa palavra do anfitrião. De ser alguém que... Eu sei usar o exemplo de Maria. Tem um momento onde Lázaro tá morto. Jesus, teoricamente, chegou atrasado. E quando ele chega perto de Marta e Maria,
as duas falam a mesma coisa. As duas falam, se você tivesse chego antes, isso não teria acontecido. O fim teria sido diferente. Apesar das duas falarem a mesma coisa, a postura do coração de Maria é diferente. Ela se ajoelha aos pés de Jesus e ela chora. A espera produziu algo no coração de Maria que não produziu no coração de Marta. E pra mim mostra que Maria sabia quem tinha chego. Quando eles estão numa casa, Jesus está sentado, Marta está ocupada com as coisas do dia a dia, da rotina. Na verdade, Marta está cumprindo o que era esperado para a época e para a cultura. Maria, de uma forma contra a cultura, se senta aos pés de Jesus. E ele diz que aquilo não seria tirado, aquilo era a melhor parte. Para mim, a postura do coração de Maria refletia alguém que sabia quem estava em casa. Uau. Maria sabia quem tinha chego. Uau. E aí, da mesma forma, se eu tô num culto, se eu tô numa sala e eu sei quem chegou, eu preciso me portar de uma forma diferente. Se eu sei que Deus é aquele que... Muitos salmos, cânticos de degrau eram lembranças daquilo que Deus tinha feito. Como era uma cultura muito oral também, eles usavam muito do canto para se lembrar de quem Deus era. Então, à medida que eles estavam cantando sobre o Senhor ter aberto o mar para eles passarem, eles se lembravam, não, Deus é aquele que provê. Ele provê um caminho em meio ao mar. Ele é aquele que faz chover de um lugar seco, num lugar onde não espera água. E quando eu sei que é esse Senhor que entrou na minha casa, não existe uma postura diferente senão a honra. Uau. Eu preciso me portar dessa forma. Conta pra mim, assim, na rotina de vocês, que esse papo é muito profundo. A gente tá muito profundo, gente. Meu Deus. Vamos subir um pouco. Vamos. Você, me conta assim, o Senhor já pediu, o Espírito já conduziu vocês em algum momento assim no altar, de mudar a música ou falar algo no microfone que não fez sentido, vocês obedeceram e depois... Você se lembra de algum caos? A gente gosta de caos aqui, de contar causas. E vocês falaram, obedeceram e depois entenderam que realmente era um recado, era Deus usando vocês pra falar com alguém? Eu acho que, no meu caso, quase sempre... Eu olhei pra ti por causa disso. Quase sempre eu vou falar alguma coisa que eu não entendo na hora. Mas, assim, muito mesmo. Quase sempre eu vou querer trocar a canção. Porque eu acho que o Senhor tá sempre falando. A gente precisa dar ouvido, sabe? Mas tem muita coisa que eu penso, meu Deus, será que eu falo isso? Não sei se vai fazer sentido. Mas eu acredito que... Um exemplo. Às vezes tem alguém que chega ali na igreja falando, Senhor, fala comigo. E aí o Senhor toca no seu coração lá em cima no altar para você cantar tal música. E aí você nega. Aquela pessoa vai embora sem ouvir a voz de Deus. Porque talvez seria aquele... Ou então Deus vai usar outra pessoa. Mas você não teve o privilégio de ser usado pelo Senhor. Não participou da... Então, eu acho que... Da história. Teve muitas vezes, por exemplo, agora no retiro. Vou dar um exemplo. A gente preparou um set list. Olha a minha mentalidade humana, que vergonha falar isso. Eu pensei assim, não, a gente vai colocar as músicas animadas para os jovens pularem aqui lá na frente, não sei o quê, e depois a gente entra com as de transição e as mais profundas. Sequência lógica, né? A sequência que a gente costuma fazer, que é do átrio do Senhor. Primeiro, essa de lembrança, de celebração, e a gente vai celebrando quem o Senhor é, até a gente se aprofundar no santo lugar, depois no santo dos santos. E o Senhor trocou tudo, para provar que, tipo, não é nosso plano que funciona. Eu lembro que na primeira música a gente tava tocando uma música animada pra galera pular assim e tal. Aí eu abri o olho, eu olhei, tinha muita gente chorando. Falei, ué, gente, vocês estão me confundindo. Eles não é pra sentir isso. Não, é pra chorar agora, é só depois. Daqui a pouco, na próxima, eles estavam chorando, tava chorando de joelhos assim. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor tá fazendo? E a gente não conseguiu sair desse lugar. A gente ficou tanto tempo nessa de celebração, a gente fez apelo. Giovana subiu pra pregar e continuamos ali. Não deu pra pregar. Tipo uma oração. O pastor mandou fazer apelo. Tava uma coisa assim diferente. O Senhor trocou tudo. Pra provar que a gente precisa obedecer à voz de Deus. Se eu tivesse falado, não, vou pular, eu vou pra próxima. Pra fazer do jeito que a gente programou. Isso seria uma adoração profética ou adoração profética é outra coisa? Eu acho que é profética. É porque... Adoração profética é um assunto... Eu sei que tô na beiradinha, né? Mas assim, pode até falar um pouco, tá dentro, né? Eu acho que a adoração profética é toda vez que a gente canta a voz de Deus.
quando eu consigo trazer dentro da linguagem musical aquilo que eu tenho, seja na voz ou no meu instrumento, aquilo que Deus está querendo falar. No instrumento é muito importante também. A gente pode até falar sobre instrumentos, porque é bom para músico entender. Porque eu acho que o espírito profético se move através do louvor. A gente tem um exemplo de Eliseu. Eu não lembro agora. Eu acho que eu tenho anotado aqui. Isso. 2 Reis 3. Só para dar um contexto. Os reis de Israel, Josafá e o outro que eu esqueci o nome agora, eles estavam um reino dividido, né? E Josafá era um homem certo, segundo o Senhor, né? Assim, fazia o que o Senhor aprova. O outro rei, o rei de Israel, não. E um dia eles se juntam porque acho que os moabitas estavam se juntando para atacar eles, né? E eles estão reunidos buscando o Senhor, o que a gente faz? Chamam o profeta Eliseu. Eliseu fica chateado porque ele não gosta desse rei de Israel, porque ele faz as coisas ruins que o Senhor não aprova. Mas ele fala, em respeito ao rei Josafá, eu vou perguntar o que o Senhor quer. Mas como ele estava com o coração chateado, ele chama um músico. Ele fala, traz um músico, traz um tangedor. E o músico toca. Enquanto o músico está tocando, a presença do Senhor vem, o espírito profético vem sobre ele, e ele fala, assim diz o Senhor. Então, o músico tem um poder que a gente não entende também. Josafá também depois fala que mais uma vez eles estão sendo perseguidos contra um exército muito grande e eles vão perder. Então eles jejuam e oram e o Senhor responde que ia salvar eles. O que Josafá faz? Pega todos os músicos e coloca eles na frente do exército. Tipo, eles vão caminhando para o lugar da batalha e os músicos na frente, na linha de frente. E eles vão tocando e vão cantando, acho que a frase é glórias a Deus, porque o seu amor dura para sempre. Alguma coisa assim. Repetindo. De novo. Repetindo. Quando eles chegam no exército, era mais de um, se não me engano, uns 3 exércitos diferentes. Todos eles já estão mortos. O Senhor já tinha destruído todos eles, e eles até saqueiam e tal. Então eu entendo que a música é um instrumento de guerra. Os músicos precisam entender isso, sabe? A bateria é muito importante, a harpa. Tem um outro versículo, eu até falei com a Gi ontem, que eu descobri, não conhecia. De Isaías, que fala que o Senhor está prometendo para o povo, eu não vou desamparar vocês. É quando ele fala, né, que na quietude existe salvação. E eu vou destruir a Assíria, que era um povo que perseguia Israel. E ele fala, o meu cetro tocará a Síria, e a cada batida do tambor e ao som da harpa é o meu cetro que tocará. Toda vez que o tambor bater e a harpa tocar, é uma vez que o Senhor tocará. Então é um instrumento de guerra. Então, tipo, isso é profético, sabe? Quando a gente está lá em cima, a gente faz coisas que a gente nem imagina. A gente libera palavras, às vezes eu sinto tô cantando um assunto, mas eu sinto falar outra coisa que eu não entendo, mas eu obedeço. E aquilo ali vai se mover em algo no espiritual para alguém. Às vezes é difícil obedecer, né? Não, é muito difícil, meu Deus. Já aconteceu do Senhor falar assim, fala isso, e você falar, não, Senhor, e aí você obedeceu, mas não queria. Tipo assim, não. Alguns momentos, assim, eu lembro de um culto que não era nem nesse campus, era no Ciméria. Que alguns anos atrás, a gente estava ministrando e aí não tinha nada a ver com o que a gente estava cantando e eu comecei a orar por cura dentro do set do louvor. E quando acabou o culto, a gente ouviu o testemunho de a gente tinha sido curado durante o louvor. Porque não tinha a ver com o que a gente estava fazendo, mas o que Deus estava fazendo, e a gente estava cooperando com aquilo que Ele estava trabalhando. Sim. A gente disponibilizar o nosso coração a obedecer. Muitas vezes a gente não vai ver o resultado, muito menos a recompensa. A gente não vê mesmo. Mas se eu tô amando ao Senhor com a minha obediência, eu confio. Volta sempre pra confiança. Sim. Eu confio que Ele vai fazer. Eu não posso pensar que ainda que eu cante algo, ainda que eu fale algo, vai ser porque eu falei. Vai ser porque Deus tocou alguém. Tem 2 coisas que tá, assim, aqui no meu coração pra gente conversar antes da gente... A gente já tá indo mais pro fim, né? Mas eu quero deixar vocês livres também pra falar algo que eu não tenha perguntado. Mas a questão do rio. E agora, quando você fala da cura, eu tive uma experiência de cura no meio do louvor, da adoração. Na época, a gente foi visitado por um pessoal de adoração, os ministros de adoração da Bethel. E a música que estava sendo dedilhada no teclado era Águas Purificadoras, né? Como é que é a música? Fala rapidinho. Poxa! Não, só fala aí como é pra quem tá em casa. Poxa, eu esqueci a letra. Nossa!
que fala, né? Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor, águas que correm do trono. A gente falou do trono, não estava na programação, embora adoração, sem falar de trono, eu sei que não dá, mas não estava aqui no tópico. E me veio forte essa coisa do rio que flui. Talvez porque a adoração traz esse fluir, ou tem algo mais que precisa ser dito para que tantas curas aconteçam no meio da adoração, para que tanto rendição, arrependimento, expansão de consciência, que eu acho que é uma palavra moderna para arrependimento, né? Porque às vezes o arrependimento também se dá porque a pessoa traz à consciência um pecado que ela nem sabia que era pecado. Alguns é um arrependimento mesmo. Eu não quero mais fazer aquilo que eu já sabia que era errado. Outros, assim, eu nem tinha consciência de que isso estava desagradando a Deus. Tipo Marta e Maria, como você disse. Talvez Marta não tinha clareza de que ela não estava agradando o Senhor. Porque ela estava correspondendo à cultura. Mas como é que vocês associam o rio e essa experiência? Porque a experiência foi muito marcante e eu já escutei outros testemunhos de pessoas sendo curadas no meio desse ambiente do fluir da presença manifesta do poder do Espírito Santo por meio dos louvores e até mesmo dessa música de águas que correm do trono. Na sala do trono, de novo, existe um rio que flui do trono de Deus. E graças a Jesus Cristo, a gente tem o Espírito Santo hoje. E ele nos ajuda. E ele nos dá acesso, ainda que em parte, a esse rio que flui do trono. Então, no meio de uma canção, eu começo a navegar na presença. E o rio de Deus começa a fluir em nosso meio. No reino de Deus, não existe doença. Existe justiça sobre os corpos. Não existe emoções deturpadas, porque existe justiça sobre as emoções. Esse é um reino de justiça. Uma das vertentes, né? E quando, por meio da adoração, por meio de uma música, o Espírito Santo se move em nosso meio, o Bob Sorg, ele tem esse livro que a gente estava conversando mais cedo, Segredos da Adoração. Ele fala como se fosse um rio corrente. Um dia a gente vai poder nadar nesse rio. Ele fala muito do rio. Ele fala muito. E o último capítulo do livro, ele fala como se a gente pudesse ter um copo desse rio. E é o que a gente prova nessa face da eternidade. Vai ter um dia onde a gente vai poder beber livremente. Mas o Espírito Santo nos dá graça para acessar isso aqui. E isso aqui transforma a vida de uma pessoa. Isso aqui cura uma pessoa. Não porque é a gente, mas porque Deus está fluindo com o seu rio. E ainda que em parte a gente possa provar dessa plenitude, não sei nem se é certo falar provar em parte de algo que é pleno. Mas a gente prova dessa realidade de Deus. É por isso que a gente ora por cura. Porque se uma pessoa está doente, um enfermo está doente, e eu creio que Deus pode curar, e essa pessoa é curada, ela provou desse rio. Ela provou desse reino e dessa cultura por meio do Espírito Santo. A gente tem acesso a isso. Uau. E eu acho que funciona da mesma forma. Uau. Enquanto você falava, vinha aquela canção, né? Então me leva à sala do trono, mostra sua beleza e quero ver sua face. No início da nossa conversa, a gente falou sobre uma adoração inteligente. E adoração inteligente no sentido de haver contemplação de quem ele é. Foi como a gente começou o primeiro bloco, a gente falou bastante disso, né? E a meditação. E eu me lembro do Salmos 27:4, né? Que Davi fala que ele pede a Deus isso, que ele possa viver todos os dias. E ele fala, um ardente desejo do meu coração, quando você vai para a tradução do original e na Bíblia ampliada traz isso, como se fosse até redundante, um ardente desejo, porque desejo é algo que arde. Um ardente desejo do meu coração é estar na sua casa todos os dias para contemplar a sua beleza e buscar orientação no seu tempo, né? Vocês falaram de como vocês contemplam, da experiência de contemplação. E aí, meditando nesse texto algum tempo atrás, foi até a palavra que Deus nos deu para levar para as mulheres lá em Teresópolis.
Existe uma música que eu não sei se é da Laura ou se é do... É da Laura, né? Do Rodolfo? É da Laura. É da Laura, mas o Rodolfo regravou ela, né? Eles cantam juntos, eu acho. Que é Quero Ver Você, Só Quero Ver Você. E tem um refrão que aquilo arde demais no meu coração e tem mantido, assim. Que é: quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Então, assim, eu vejo no papel de vocês, eu acho que eu queria até honrar a presença de vocês, deixando essa palavra assim pra vocês, porque eu sei que a gente quer só que vocês transbordem na gente, mas me veio de devolver isso pra vocês. Amém. Assim. Não tava no script também não, mas assim, como é precioso o talento que Deus tem colocado sobre a vida de vocês, a mensagem que vocês têm carregado, porque vocês nos conduzem a esse ambiente favorável para que nós possamos contemplar o Senhor. Amém. E nos tornar mais parecidos com Ele. Porque se a gente for ver, a Bíblia vai dizer isso em Salmo 115, eu já estava conversando antes, que você se torna semelhante àquilo que você contempla, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. E a neurociência já vai dizer isso também. Hoje tem um neurônio espelho, quando você anda muito com alguém, daqui a pouco você está sem querer reproduzindo gírias, modo de dizer, modo de gesticular. Você fala assim, não tá andando muito com fulano, hein? Tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Então, olha que precioso. Vocês já pararam para meditar de como que o papel de vocês, liderando outras pessoas que fazem o mesmo, né? É importante porque nos conduzem a contemplar Jesus. E na medida que a gente contempla Jesus, a gente vai se tornando mais parecido com Ele. Olha isso, gente. O serviço à noiva. Servir a noiva é muito precioso. Muito precioso. Uau, tremendo. Então, honrando vocês aí por esse ministério lindo que Deus fez, pensando que vocês estão promovendo com que outras pessoas se tornem mais parecidas com Cristo, que é chamados para adorar. Nós vivemos para a honra, para a glória dele. Então, vocês estão cumprindo esse papel. Amém. Ainda voltando à superfície, quando que vocês entenderam que tinha um chamado para adoração? Teve um dia, teve um momento, teve uma virada de chave, não teve? Vou jogar algumas perguntas aí, vocês vão falando aí num contexto. É isso. E como que é que vocês então se enchem para transbordar? Como é que é a rotina de vocês? São duas perguntas complexas, mas elas podem se fundir se vocês entenderem que sim. Se não, pode devolver pra mim que eu lembro vocês de novo. Eu falo primeiro? Quero. Ai, meu Deus. Tá. Eu acho que o momento que eu entendi... Na verdade, eu sempre fui muito incentivado na minha casa, assim, minha mãe cantando o dia inteiro. Então, eu acho que a música sempre teve presente. Instrumento e tal, desde pequeno, tentando aprender... tipo teclado e tal, mas não era algo que eu via como eu vejo hoje, obviamente. Mas eu acho que uma coisa que é legal para quem tem um desejo um dia de ser ministro de louvor é você procurar referência. Referência no sentido de inspiração. Alguém que tá fazendo isso há mais tempo que você. Exatamente. Isso gera em você um desejo, uma fome, um sentimento ruim, bom, não ruim, na verdade, de você falar, também quero viver isso. Uma admiração. Uma admiração. Eu acho que, por exemplo, comigo começou quando eu comecei a acompanhar ministros americanos, diante do trono, sempre acompanhei muito. Então, eu via eles ministrando ao Senhor e falava, uau, isso é diferente. Olha que interessante, uma coisa que me veio aqui, trazendo uma associação com essa vida ministerial e aquilo que a ciência já diz. Porque para mim ciência nada mais é do que o homem descobrindo como Deus faz as coisas. Então, dando nomes, né? Sim. Que a Bíblia já dizia há muito tempo. A gente fala assim, vocês não sabem de nada, né? A gente já sabia disso, ó. Quando a gente busca uma referência, normalmente a gente para, não só em... A gente para em quem, de alguma maneira, arde aí no nosso coração a semelhança. Nossa, gosto disso, nossa, isso é interessante. Gostei do jeito que... Às vezes você não sabe nem entender, dar nome, mas de alguma maneira você fala assim, gostei disso. Vocês sabiam que tem uma não sei se é teoria, vamos dizer assim, do comportamento humano, que diz que você só consegue admirar algo que tem dentro de você?
Então, Uau. assim, quando você fala assim, eu sempre admirei diante do trono. Você não usou essa palavra admiração, mas é isso, né? Pode ser? Pode ser. Eu sempre admirei algo do trono. Ou seja, Deus colocou em você coisas que deu também ao diante do trono. Uau, muito Porque se interessante você não tivesse, você não reconheceria. isso. Porque a gente não reconhece algo que seja estranho a nós. Então a nossa alma já sabe coisas que Deus já colocou antes daquilo estar Nossa, lapidado. muito bom. Uau, muito bom isso. Muito bom. Não é? Muito bom mesmo. Então, assim, eu fiz isso. Eu tô expandindo aqui, juntando Sim. com o que a gente fez Sim. e formando um quebra-cabeça. Mas a teoria diz assim, por exemplo, uma vez eu fiz um teste. E aí mandava eu colocar todas as pessoas que eu admiro. Uhum. Aí eu fui lá, 10 pessoas que eu admiro. Aí eu colocava o nome e do lado eu tinha que colocar por que eu admiro essa pessoa. Quando você termina de fazer o teste, só que você não sabe ainda, quando você termina de fazer o teste, o treinador diz pra você assim, você tem em você todas essas características. Porque se não tivesse, você não as reconheceria no outro. Nossa. Que demais. Então, ainda que esteja escondido, ainda que esteja deturpado, por exemplo, às vezes eu admiro alguém generoso porque eu sou egoísta. Uhum. Não, eu tenho generosidade dentro de mim, ela só não tá Só não tá, trabalhada. Aham. Muito bom. Muito bom mesmo. Máximo, né? Máximo. Então aí, você tá cheio do diante do trono. Ah, meu Deus, quem me dera. Não, mas eu acho que o que eu admirava quando tu falou isso, eu comecei a perceber. O que é atrativo? Porque um ponto que eu queria chegar, que eu acho que me fez me voltar pro ministério, né? O ministério da adoração, porque não é só isso, mas a música em si, é porque no meu secreto, na minha adolescência, eu queria ir mais profundo no Senhor. Então eu comecei a descobrir Deus. Comecei a encontrar o Senhor no meu secreto. E aquelas inspirações me levavam mais para mais perto de Deus. E eu acho que é isso que eu reconheci, na verdade, sabe? Era tipo a fome que eles tinham do Senhor, a honra que eles davam para Jesus. E aí um segredo, eu acho que de rotina, e pra gente transbordar ali em cima, é secreto. É o seu secreto. Tá. Acho que não tem uma outra resposta, assim. No meu caso, não tem. Como você busca o secreto? Eu acho que o que a gente tem mais buscar o secreto é com dedicação, constância, mas também... Como que eu posso explicar isso? Porque eu vou dar um exemplo para melhorar. Muitas vezes a gente não consegue ser constante. Mas a gente precisa se perdoar. Porque teve momentos da minha vida que eu não era constante, então eu falava, então eu não vou mais fazer. Entende? Então acho Seja que... gentil com você, né? Não, deu errado ontem, faz certo agora. Faz certo agora. É sempre buscar corrigir o que a gente estava errando. Então eu acredito que o segredo do secreto também é você ter fome. Você ter curiosidade por Deus. E você pedir isso, porque eu acho que a nossa fome não vem da gente. Paulo até disse que todo pensamento que sai em mim não foi eu mesmo que pensei, mas o Espírito que me deu. Então eu acredito que a fome que a gente tem pelo Senhor é Ele quem coloca. Ele coloca a fome e Ele é a comida. Ele coloca a sede e Ele é a água da vida, sabe? O desejo de adorá-lo vem dele, é demais. É isso, demais né? isso. Então você pode pedir isso pro Senhor. Porque eu não sentia a fome que eu tenho hoje. Mas eu ficava, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ter mais fome. E eu começava a pedir. Então acho que o segredo é isso, sabe? Quando a gente canta lá em cima, a gente canta a palavra, a gente canta a natureza de Deus do que a gente já conhece. Então a gente precisa conhecer a Deus primeiro, sozinho. Faz sentido Eu não isso? posso cantar de uma coisa que eu não conheço. Exatamente. Não posso falar de alguém que eu não... E de uma coisa que eu não contemplei antes. É verdade. Que a gente contempla o nosso secreto. Eu contemplar, ele mostra detalhes, né? Com certeza. Mas como foi com você? Você entendeu um dia que tinha um chamado para adorar? Eu acho que a forma que Deus fala comigo não costuma ser em um dia. Eu acho que Ele trabalha o meu lado de... Não sei se ruminar. Prepara. Ele vai progressivamente revelando coisas assim. E eu vou caminhando nessas verdades até que Ele continue revelando o resto. E eu nunca tive, até hoje, na verdade, uma voz assim que naturalmente você olha e fala, uau, meu Deus, vai ser cantora. Meu Deus, que timbre lindo. Não é o meu caso. Giovana. Não, sério, não é o meu caso, diante de Deus, não é o meu Não caso. foi assim a sua experiência? Não foi assim uma experiência. Não foi eu cantando pequena e aí alguém falou, meu Deus, tem um negócio ali. Eu gostava de música. Minha irmã sempre me influenciou muito com música. Sempre gostei muito, sempre ouvi muito música. E eu acho que o Senhor usou disso
desse desejo mesmo e dessa afinidade que ele mesmo pôs. Uhum. E eu lembro que nesse sentido de adorar o Senhor por meio da música, tirando que quando eu era criança eu queria ser igual a Fernanda Brum, tirando essa parte da minha vida, eu acho que foi aqui na igreja mesmo, quando eu cheguei aqui, e eu lembro de... Era um culto de adolescentes, eu não participava ainda dos adolescentes, eu só tinha cantado em cantata nas partes do Ministério Infantil mesmo, mas nada... Nossa, em falar em cantata de Natal foi top, né? Eu sei que já passou algum tempo, mas vale a pena revisitar lá se você não viu que eles arrasaram. Foi bem especial. E me vê assim, não é só talento, não só no sentido de diminuir o dom, mas fala pra nós um pouco como é que é essa rotina aí. Houve preparação? Estudaram? Não? Quanto tempo? Como é que é essa dedicação? Porque eu tenho no meu coração algo que eu até falo com meu filho no futebol. Meu filho é jogador, ele gosta de futebol. E aí eu falo, filho, se Neymar se dedicar tanto quanto o Cristiano Ronaldo, ele vai ficar algo extraordinário, assim. Só que às vezes a gente vê, assim, dizem que o Cristiano Ronaldo nem é tão talentoso, mas o nível de disciplina dele faz com que ele supere. Então, nesse sentido, de repente quem tá ouvindo a gente já sabe que tem um chamado para adoração, mas de repente tá só apoiado no talento. Não é por aí, né? Faz sentido essa coisa do futebol ou não? Faz sentido, eu acho. Pensando naquilo que a gente falou nisso, sobre Deus ser digno, Deus é digno que eu ame a Ele com todo o meu coração, força, alma e entendimento. E eu acho que se existe algo que me custa, eu tô amando ao Senhor com a minha força. Então, se eu dedico meu tempo para estudar música, estudar intervalo de nota, para conseguir fazer um espontâneo sem sair do tom, eu tô amando ao Senhor com a minha força. Eu tô gastando tempo numa aula de canto, eu tô gastando tempo numa aula de um instrumento, para que isso me dê linguagem musical. Eu lembro de uma pergunta que me fizeram uma vez: será que você sabe expressar o que Deus está falando no meio de uma música? E se eu não tenho linguagem para isso? Não vai expressar. Eu não expresso, porque eu não tenho linguagem para falar. É como se eu tivesse... É falta repertório, isso? É, repertório. É como se eu precisasse me comunicar com alguém em outra língua e eu não tivesse ciência desse idioma. Então, se eu procuro com afinco e zelo e dedicação amar o Senhor com as minhas forças e investir também num talento, porque aí eu não vou estar confiando na minha própria força. Eu vou estar confiando que Deus vai fazer algo. Mas está aperfeiçoando. É como se você estivesse afiando o seu machado para cortar uma árvore mais rápido, melhor, ou afiando um instrumento, trocando uma corda. Mais Exatamente. ou menos isso, né? Porque até mesmo se a gente tiver o talento, mas se não tiver a dependência de Deus, isso para nós não... Eu acho que também o estudar, ele abrange não só fazer aula, mas você precisa estudar, por exemplo, a Bíblia e ouvir muito. Ouvir estilos de músicas diferentes, ouvir música... É isso que ela tá falando, da linguagem musical. Você entender as melodias, você saber, né, falando um negócio assim mais teórico, sei lá, campo harmônico, escala, e você ouvir aquilo, você saber até onde você pode ir, porque isso te dá também segurança. E você pode fazer isso estudando, mesmo você pode fazer isso ouvindo bastante. Acho que ouvir muito... Ouvir pessoas boas, assim, bons ministros de louvor. É aumentar o repertório. Exatamente. Porque tem um ditado popular, eu não gosto muito de ditado popular, mas esse se aplica aqui. Se eu só tenho um martelo, tudo que eu vejo é prego. Né? Então, assim, quando conheço novas possibilidades, né? Certeza. Aumentar os pontinhos ali para eu fazer outros desenhos com aquilo que o Senhor tem gerado, né? Você teve um tempo que você teve uma experiência de imersão, não é isso? F-Hope, é isso? Isso. Conta pra gente como foi um pouco. Eu estudei na Casa de Oração em Florianópolis, F-Hope, por 5 meses, em 2021. Eu passei o segundo semestre... É uma imersão mesmo, uma cultura de oração perseverante. E a gente tem aulas... A nossa única obrigação é orar, jejuar e estudar a Bíblia. E foi isso que eu fiz nesses 5 meses. Foi muito especial. Muito, muito precioso. Foi um período muito especial mesmo, que eu acho que deu muito fundamento pra mim. Eu acho que o que mais me marcou foi
revelação bíblica nesse período. Foi muito bom. Que bom. E é revelação mesmo, porque senão a gente volta cheio de texto. Mas quando vem a revelação, os olhos são abertos. Mateus citou Efésios 1:17, né? Eu, lendo a história de grandes avivalistas e pregadores, alguns deles não abriam mão de orar isso, né? Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, né? Eu oro para que Deus dê a vocês espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Então, e não é coincidência que esses homens que oravam assim antes das suas preleções, antes das suas jornadas, das suas, como é que fala, né? Jornada não é caravana, né? Tipo cruzada. As suas cruzadas eram marcadas por muitas conversões, muitas vidas se rendendo a Jesus. Então, é isso aí. Que bom que você teve a oportunidade de ter esse aumento de repertório com dependência, né? Sim. Dependência do mover do Espírito e tal. A gente estava já caminhando para o fim. Vamos falar assim, o último bloco, para não falar que é o fim aí. Tá o pastor Guto falou assim, já terminou 3 vezes. Eu falei, eu tô aprendendo com vocês. É verdade. A Júlia estava lembrando a gente de fazer uma pergunta. Júlia, me ajuda aí. Me ajuda aí. Que você acha que você acredita que as pessoas gostariam de ouvir deles? Eu reproduzo aqui no microfone. Pode falar baixinho. Ah, tá. Isso. Top. Ótimo. Músicos que vão estar ouvindo vocês, vão ter pessoas que não são nada da música. Sim. Ótimo. Como que eles entendem esse assunto, cada um na sua? Sim, porque se somos todos adoradores, né? Então a adoração não é só para quem é músico. Somos todos adoradores. Fala um pouquinho sobre isso que ela trouxe aí. Seria um como, né? Como nos conduzir a esse momento de adoração. Como entender esse papel, né, de adorador que não é só para músico. Como a gente se comportar, como a gente responder, né? A gente falou, acho, um pouquinho disso no início, e aí o Matheus falou Resposta sobre o ao caráter estilo de vida. Adorei isso, Ele estilo falou de sobre o vida, estilo conexão. De vida. E quando eu vejo o Sermão do Monte, e eu vejo isso como princípios de alguém que vive por esse reino, eu penso que o meu comportamento durante o meu dia é como eu vou viver a minha vida. Então, se eu paro de colocar Deus dentro de uma caixinha em um momento de oração durante o meu dia, mas eu passo a viver uma vida para a glória de Deus, durante a minha vida inteira eu vou refletir isso. Tem um livro, se eu pudesse indicar 2 livros, teve um outro que também veio Por favor. na minha mente, enquanto a gente estava conversando, Manso e Humilde, que me lembrou muito quando a gente estava falando sobre o caráter de Deus, e é como se fosse um subtítulo do livro. Ele fala o coração de Cristo para quem peca e sofre. Ele começa a trazer até a parte das emoções que a gente falou, o caráter emocional de Cristo. Ele fala muito sobre isso. E o outro que eu tenho gostado muito de ler é a Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Ela fala sobre como os nossos hábitos moldam os nossos desejos. Tem até um outro livro também que fala sobre isso, que você é aquilo que ama. Então, naquilo que eu gasto o meu tempo, eu expresso o meu amor. E se um exemplo, um dos capítulos é sobre arrumar a sua cama, sobre você arrumar o lençol da sua cama. E ela fala que à medida que ela tá nesse hábito de arrumar a cama dela, ela se lembra que Deus traz ordem ao caos. E aí, enquanto ela tá fazendo aquilo, ela tá cooperando para que Deus traga ordem, ainda que o quarto dela possa estar uma bagunça, mas a cama dela tá arrumada. Isso, então, é o estilo de vida de adoração. Um estilo de vida. Eu tô não é só estar cantando uma música, é também, né? É também. É uma expressão, a música. Na minha vida, eu consigo expressar isso. Se eu tô amando o meu próximo, eu tô amando a Jesus. Eu tô adorando Jesus. Eu aprendo muito com esses autores que aprendem nas coisas ordinárias, né? Eu tive uma fase Joyce Meyer, que eu sempre falo. Joyce entornava o leite no chão, Deus falava com ela secando o leite que caiu. Então, como é lindo ver isso, né? Aí eu acho que esse é o estilo de vida do não músico. Mas aí tem um do músico. Fala aí do músico. Fala aí, Meu Deus. Eu acho que o do músico
Vocês ensaiaram, assim? Não. Não. A gente não ensaiou. Tá Meu tão Deus. didático esse podcast, né? Que bom. A gente tava nervoso pra ficar didático. Mas, graças a Deus, né? Vai dar Deus certo. é bom, Deus é bom. Deus é bom. Então, eu acho que o músico tem a ver com o que a gente falou no começo, coração. Uhum. Entender quem você é, identidade no Senhor, entender o porquê você tá fazendo aquilo. Eu acho que um coração de servo, Uhum. porque a gente precisa servir a igreja e servir a Deus. E a gente serve a Deus servindo a igreja. Uhum. A gente ama o Senhor amando a igreja. Quando a gente toca, a gente ama a igreja. Então não tem a ver com a nossa escolha. Se o pastor chegar, eu quero que vocês cantem isso, a gente vai obedecer e servir ao pastor. Ah, mas eu não gosto. Tem música que eu não gosto, mas eu canto assim mesmo, com o coração de servir. servo. Uhum. E eu canto com todo o meu coração. Eu me desafio a fazer isso, porque eu sei que a adoração Não tem a perfeita é ver essa. comigo. Uau. E, por exemplo, para quem tá ministrando, para quem tá lá na frente, acho que todo mundo tem que se consagrar, todos os músicos, os líderes ali e tal. E é muito importante a gente trazer sempre a voz do Senhor. Sempre o Senhor tá falando. Uhum. Então, até na escolha da canção, a gente ora antes, para ver o que o Senhor quer falar naquele culto. Busca na vontade dele, Isso. como a oração do Pai Nosso, A gente né? flui em cânticos espirituais, que a gente brinca em cânticos espirituais. Porque, por exemplo, Efésios, até abri aqui. Efésios diz: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aham. Como que a gente se enche do Espírito? Ele fala: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Aham. A gente se enche do Espírito dessa maneira. Então os cânticos espirituais não é porque a gente, os espontâneos, né? Não é a gente querendo, sei lá, falar demais ou fazer qualquer coisa. Às vezes é o nosso coração. A gente fala assim pra igreja: começa a declarar suas próprias palavras e tal, porque a gente entende que quando você declara aquilo que está dentro do seu coração é único pro Senhor. Não é algo que alguém já escreveu antes. Uhum. Você está declarando algo que só você e Deus vão saber. Sim. A sua voz é como se fosse uma digital, sabe? É única. As suas cordas vocais são únicas, então você libera algo único. Suas experiências são únicas. Então você fala do testemunho do Senhor, é único. Uau. Então a gente quer incentivar a igreja, sabe? Quando a gente tá liberando espontâneo, que a igreja também vá junto. Eu E não creio... tem a ver com voz bonita, sabe? Não tem a ver com cantar bem. Tem a ver com coração e palavras sinceras, né? Adorar em espírito e em verdade. Pedro também deixou essa receita, acho que é Pedro mesmo. Acho que é naquele mesmo, logo continuando lançando sobre ele, não sei se antes ou depois, que Pedro vai dizer assim, chega diante dele com oração, súplicas e ações de graça. Uhum. E aí eu quero encerrar com essa coisa das ações de graça. Muito bom, muito bom. E A Giovana gosta disso. Eu gosto. E também tá no top 10 essa aí, né? Que é como a gente chega diante dele, né? Com oração, súplica, apresenta seus pedidos a Deus. Aham. E eu tava vendo The Chosen essa semana. Gente, eu sou apaixonada com aquele Jesus ali, porque eu creio que de fato eles conseguiram pegar algumas coisas da essência do caráter dele, as nuances do perfil comportamental dele, Muito assim, bom. surpreendente. E ontem, o capítulo que eu tava vendo ontem da 2ª temporada, ele tava com Pedro. E aí Pedro dá uma pedrada dela, daquelas que só Pedro sabia dar. Acho que era Pedro e Tiago, talvez. Que ele chama eles de filhos do trovão. Era Pedro, né? Não sei se lembra dessa parte. Filho do Trovão é Pedro e Tiago. Pedro e E Tiago. João? Não, acho que João não. Pedro, Não lembro. Mas, sim, mas Pedro eles são- tava, né? Tava. Tiago também. Aí ele fala, ele chama eles de filhos do trovão. E aí é como se fosse uma repreensão, só que ele mostra que ele não estava repreendendo, ele estava mostrando um fato, olha só. Filhos do trovão, porque essa é a personalidade de vocês. Aí ele pergunta para Jesus assim, mas como é que nós vamos fazer quando eu vejo? Tipo assim, quando eu vejo já saiu. Não foi assim que ele falou, mas é isso. Aí ele falou, aí Jesus, manso e humilde, do jeito que ele é, responde para ele assim, não, você só precisa canalizar toda essa força pro lugar certo. Por isso eu vou chamar vocês de filhos de trovão. Ou seja, quando ele bota, ele não tá botando um nome pejorativo neles. Ele tá mostrando assim, tá tudo bem, vocês foram criados com essa força de um trovão. Vamos canalizar isso. E eu creio que quando ele fala isso, nos convidando a chegar diante dele com ações de graça, é uma maneira
de colocar aquele trovão que uns têm mais, outros têm menos, mas eu acho que de algum modo a gente tem alguns trovões aqui dentro. Eu tenho vários trovões, eu sou muito Pedrão, gente. Tem misericórdia, Jesus, da minha vida. Mas é canalizar. Aí Jesus fala assim, Jesus fala isso mesmo, ele usa essa palavra. Eu falei, eu não acredito que Jesus está falando isso, sabe? Eu não acredito que livro de neurociência que ele leu no falar. Mas não, a neurociência que leu nele, né? Que aprendeu nele. Mas enfim, eu tô dizendo isso? Porque há referências bíblicas, hoje no meu devocional de manhã, o Senhor estava falando em Jeremias 31, se não me engano é 11 e 12, eu botei 12 aqui, mas eu acho que é 11 e 12, que fala que eles cantam, vou buscar aqui na coisa, para não errar, Jeremias 31 e 12 mesmo. No 11 diz assim, pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto do Monte Sião. Amém. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor. Glória a Deus. É profético, ele está dizendo que é algo que aconteceria. Então, eu creio que Pedro, quando fala, apresenta seus pedidos diante de Deus, se é um pedido ainda não aconteceu. Então, é correto dizer que Pedro está nos ensinando assim, dê ação de graças antes? Sim. Não faz igual a Miriam que dançou depois, não. Dança antes do mar se abrir. Vocês vivem a experiência, muito isso, imagino, né? Quando conduz a igreja. Às vezes a gente já está todo dançando, mas profeticamente para aquilo que Deus vai fazer. Esse Monte Sião, nos levar a entrar nesse estado de júbilo. Como é que é isso para vocês? Fala um pouquinho aí, para terminar no júbilo. Eu gosto muito sobre o fato de nos achegarmos ao Senhor. Quando a gente fala do caminho do tabernáculo, o início era o átrio, onde havia celebração a respeito de quem Deus era. Então, nós nos achegamos com gratidão em nossos lábios. E para mim, a gratidão é uma expressão de satisfação. Eu sou grata a Deus, porque eu estou satisfeita nele. Se existisse algum resquício de insatisfação no meu coração, haveria reclamação, haveria uma murmuração. Mas porque Deus me satisfaz, eu canto de alegria. Porque Deus me satisfaz, existe gratidão em meus lábios. Eu me achego com obrigada, Senhor. E ainda que eu não veja, é profético. Até o Mateus falou sobre quando a gente canta Tu és bom. Eu posso não estar vendo a bondade de Deus. Eu posso não estar sendo fiel ao Senhor, mas eu me lembro que Ele é fiel ainda que eu não seja. Então eu começo a cantar, Tu és bom, Tu és bom. Graças te damos por tua bondade, porque eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uau! Eu li essa semana, não me lembro agora o autor, mas eu acredito que seja do Bob. Se não foi do Bob Sorge, né? Eu não sei falar o nome dele. Acho que termina com Gui. Sorg. Porque é S-O-R-G-E, não é isso? Bob Sorg. Ou foi o do John, do John Bevere. É Bevere que pronuncia? Nossa intérprete aí. Meu John Deus. Bevere. O John foi um dos dois. Porque como eu li a introdução dos dois, pra baixar no Kindle, um era Movidos pela Eternidade, do John, e o outro é o... Como é que é o nome do Bob? Segredos da Adoração. Um do outro, agora eu não me lembro. Que ele diz assim, quando você foca no que falta, pra quem foca no que falta, nunca vai ter suficiente. Uau. Pra quem foca no que tem, você entra no estado de plenitude, porque você, dessa graça, dessa suficiência. E aí você entra em ação de graças, como Pedro nos convida, e como aqui Jeremias é usado para dizer ao povo de Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas. Boas dádivas é gratidão, eu estou grata pelo que o Senhor fez. Ainda que o povo seja mais forte do que nós. A tua mão... Eu me lembro das obras de tuas mãos. Então é uma coisa tremenda. E aí, Mateus, o que tem de pérola aí saindo? Meu Deus. Eu tava lembrando do Salmo... 150. Não. 68. Que eu gosto muito de um versículo que o Senhor falou comigo no início desse ano, assim. Sobre exultar. Aí eu fui meditar sobre o que é exultar, sabe? O que é, tipo...
exultar é mais do que se alegrar. É mais do que trazer... Vai além do trazer ação de graça, sabe? É um passo além. Mas ele precisa do anterior para acontecer. E aí, quando eu tava falando sobre trazer ação de graça, eu lembrei, sabe? Exultar, e no contexto do Salmo, ele tá falando que o Senhor livrará seus inimigos. Mas ele fala no futuro. Mas ele fala, exultem. Antes, é igual aqui livrará. também, né? E eu sinto que o Senhor é algo profético mesmo, sabe? Exultar no Senhor, regozijar com alegria antes mesmo disso acontecer. É se encher de alegria. Eu tava lembrando também dos filhos de Corá, né? Dos coraitas. A família deles tinha sido destruída. A terra engoliu os pais deles, a família inteira. E eles continuaram lá, porque eles não pecaram contra o Senhor. E eles eram obrigados a ficar na porta do templo. Eles nunca podiam entrar além daquilo. Salmo 84. Salmo 84. E eles falam, a minha alma exulta pelo Deus dos tabernáculos, pelo Senhor dos tabernáculos. A minha alma suspira, a minha alma desfalece. Tipo, eles ansiavam tanto pela presença de Deus, mas eles nunca podiam ir lá. Eles só ficavam à porta, cantando louvores ao Senhor. E mesmo assim, com a família destruída, sem ter acesso à glória de Deus, para ver de longe, eles podiam declarar, minha alma suspira pelo Deus vivo. Para mim isso é surreal. E eu acho que era o que a gente tinha que orar todos os dias e pedir isso ao Senhor. E hoje a gente tem acesso, não só ao santo lugar, mas a gente tem acesso ao santo dos santos. Quanto mais que a nossa alma pode exultar, sabe? Então eu acho que a ação de graças pode produzir isso no nosso coração. É a graça. Porque esse Monte Sião, que ele quer nos conduzir, que o profeta está dizendo ali, era um Monte Sião físico. Mas como somos a Israel espiritual do Senhor, esse Monte Sião é a graça do Senhor sobre nós. É esse lugar de amor tão intenso a Deus que a nossa alma desfalece. Literalmente, é incrível isso. Uau. Gente, bom demais estar aqui com vocês. Deu o quê? 3 horas de podcast já? Jesus amado. Ai, meu Deus, separei um texto, mas queria deixar vocês falarem também com o povo, algo que está ardendo ainda no coração. Somos muito gratos a Deus pela adoração madura que vocês têm trazido, nos conduzido aqui como catedral e para o mundo. Que vai além hoje, principalmente por conta da tecnologia, né? Do canal digital. A gente não tem ideia de onde pode chegar. É verdade. Então, se você gostou desse papo aqui e pode acrescentar na vida de outras pessoas que você conhece de outros lugares, envia aí. E eu separei Apocalipse 7, de 11 a 12. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. Dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Eles estavam ali diante do trono. Eu não fiz uma pergunta que eu vou precisar fazer ainda dentro desse contexto. A gente cantou a música que Eu Quero Ver Você. Cantamos não, citamos ela, né? Veio na hora certa, então. É porque tá dentro desse contexto de Apocalipse, né? E aí, e eles ficam repetindo, né, Mateus? O Mateus falou da repetição. Só quero ver você. Só quero ver você. E em determinado momento, eles exultando. Eu acho que ali a autora tá exultando como um trovão ali diante de Deus, canalizando essa energia pra adoração. Ela fala: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? Ao verbo aí, que é adoração, é se prostrar. O que é que os anjos veem e o fazem cantar santo? E cantar repetidamente. Vocês ousam responder essa pergunta? Meu Deus, é difícil, mas eu me lembro de Isaías 6. Quando ele vê o Senhor e ele vê esse momento que os anjos estão adorando com o rosto coberto. Nem os anjos ousam olhar para Deus. E aí o que acontece? Ele se dobra e fala: ai de mim que sou um homem pecador. E eu acho que se a gente fosse entrar no sentido escatológico, a gente vai muito longe. Mas eu acredito que é o contemplar que a gente tem falado. E a gente, por enquanto, não pode contemplar Deus com olhos físicos, né? Tão intenso quanto os anjos estão contemplando. Mas se a gente sabe que os anjos, que são seres celestiais, contemplam ao Senhor e se dobram, quanto mais o nosso coração, né? Uau, e aí, Gi? Essa música é muito boa mesmo. É uma tradução, inclusive. Boa. É uma tradução, é uma versão em português. Esse pedacinho só, tem uma versão em inglês. Eu acho que
tem a ver com o que está sendo contemplado. Uau. Quem está sendo contemplado. Qual é a visão que João descreve da sala do trono. O que eles estão... É justamente o que é que eles veem. Porque isso provoca com que eles se dobrem. A resposta deles em concordância ao caráter de Deus é adoração. Eterna. Eterna. Eternamente haverá uma canção, porque Deus é eterno. Então, o que eles veem é o que a gente procura ver. Porque eu não consigo ver hoje. Mas o que o Espírito Santo nos revela por meio da palavra é isso que nos faz cantar. Santo, santo. Nessa face da eternidade. Um dia a gente vai ver por completo. Vamos gastar a eternidade para isso. Mas o que eles contemplam? A beleza de Jesus. A glória do Filho de Deus. A glória que Moisés pediu para ver. É isso que eles veem. Amém. E aí, eu acho que essa é a motivação do nosso coração. Uau. Eu vou deixar para nós aqui, para vocês, que seja sobre vocês a bondade do nosso Deus soberano. Que Ele possa consolidar para nós a obra das nossas mãos. Em algumas traduções, está dizendo assim, que Ele lhes dê a vocês êxito em tudo aquilo que vocês fizerem. Eu amo essa palavra êxito, porque isso adora a Deus. O nosso êxito naquilo que Ele nos convida, nos chama para fazer. Que vocês tenham êxito todas as vezes que vocês levantarem a igreja para adorar. Amém. E bom demais, gente. Bom demais da conta estar com vocês aqui. Muito bom. Semana passada eu cometi uma gafe aqui no podcast. Tava a Cis? Isso, a Cis e a pastora Márcia. Pastora Cis e a pastora Márcia. E eu despedi de todo mundo, ela já tinha dado uma palavra igual vocês deram agora, assim. E tchau. E não deixei ela dar tchau pro pessoal. Tchau. Então, por favor, vocês têm todo o tempo do mundo. Ai, meu Deus. 30 segundos. Para falar algo, para ministrar. Se quiser cantar, se quiser salmodiar. Se salmodiar um canto. A gente canta bem no culto. Boa, né? Uma coisa assim que eu pensei. Pode? Pra eles finalizarem, uma dica barra contando assim uma virada de chave que eles tiveram na vida deles. Uau. Tipo, e em seguida eles convidaram a pessoa a fazer isso. Olha, o dia que eu fiz isso, eu recebi isso da parte de Deus. Então eu te convido a buscar a Deus assim, assado, e ver o que... ousa aí. Meu Deus. A ousadia. E aí, Gi? Não sei se é uma dica. Mas o que muda muito a minha vida é orar a palavra. Muito bom. Então, quando eu pego o texto de Efésios 1 e eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação abra os olhos do meu coração, abra os olhos do nosso coração como igreja, eu tô concordando com a vontade de Deus. Uau. E eu tô orando em seu nome. E Ele disse que se orássemos em seu nome, Ele cumpriria, Ele realizaria. Então, se eu oro segundo a vontade de Deus, se eu oro segundo as suas palavras, eu concordo com a vontade dele. Vai acontecer, eu só tô dizendo sim e amém. E isso muda a minha vida. Muda a minha vida. Acho que eu falaria isso, de orar a palavra. Amém, muito bom. Tô orando a palavra porque vocês me influenciaram. Eu acho que uma dica que eu... Não sei se é dica também, mas falaria pra quem deseja, assim, viver uma vida de adorador. Se você é ministro, se você não é, se você tá em casa, eu acho que o principal de tudo é amar Jesus. Foi para isso que Jesus se entregou na cruz e a gente toma posse daquilo que Ele já entregou pra gente, sabe? Sem esforço, a gente só recebe. Que é amar Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas. É ter a conexão que a gente não tinha antes, que a gente tinha perdido do Éden, do jardim. Hoje a gente tem essa conexão. E o que nos faz adorar é conhecer a Jesus, é conhecer a Deus plenamente, em carne, porque eu acredito que a gente pode conhecer a Deus e viver uma vida de santidade aqui na terra ainda. Sim. Plenamente, conhecer a Jesus de verdade. Então, acho que a dica é essa. Viva pelo Senhor, assim, sabe? Ore Salmo 184, o início. Pegue sua Bíblia, leia, coloque sua mão em cima e ore aquilo, porque eu acredito que o segredo é esse, adorar a Deus. Você vai adorar o Senhor quando você conhecer a Ele plenamente, quando você amar Ele de todo o seu coração. Acho que é isso mesmo. Uau. Porque, na verdade,
conhecer, o diabo conhece também, né? É. O que vai fazer a diferença é nos prostrarmos e adorá-lo e ter na intimidade revelado quem ele é, conforme a oração de Efésios 1:17. Eu acho que vocês combinaram, sim. Mas eu tô acreditando que vocês não mentem. A gente não combinou, não. É porque acho que a gente gosta muito de versículo parecido aí. Não, a sequência, né? Como fecha, né? Graças a Deus, né? Bom Obrigado, demais, Senhor. bom demais por você estar aqui. Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Sei que a agenda de vocês é uma agenda aí cheia de compromisso já com as coisas do Senhor, com as coisas de vocês, com os estudos, né? Meu Deus, verdade. Mas eu creio que muitas vidas vão ser transformadas ouvindo aquilo que vocês ministraram aqui, pelo testemunho de vocês, que a gente possa ter inspirado você a ser cada dia mais parecido com Ele, né? Vamos orar? Vamos. Amém. Vamos orar. Vou aproveitar, não sei se eu peço vocês para orarem, se eu oro. Quem está no coração aí de vocês? Vou deixar a nossa líder de adoração Meu Deus. nos conduzir aí nessa constância. Amém. E depois o Matheus vai liberar uma palavra profética e a gente fecha. Ah, meu Deus do céu. Gostei que eu fiquei com a parte da oração. Não, vamos trocar. Não. Amém, amém. Jesus, obrigada pela sua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque é um privilégio, Deus, te adorar. É um privilégio responder a quem o Senhor é, responder à sua natureza, Deus. Nós somos gratos a Ti pela revelação que há por meio do Seu Espírito, que nos capacita a dizer isso, Senhor. Obrigada mesmo. Amém. Obrigada por esse podcast. Nós te agradecemos porque o Senhor tem se movido, tem alcançado vidas e pessoas através dele. Eu oro para que o Senhor traga ensino e instrução para a sua igreja por meio dele. Eu oro, Jesus, para que a sua noiva possa ser abençoada por meio desse podcast e que ele possa contribuir para que a gente viva uma vida digna do chamado, Senhor, frutificando em toda boa obra. Por favor, Pai. Eu oro para que todos os dias o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, Deus, e vir com o Teu Espírito de sabedoria, revelação, o Teu Espírito que revela a verdade e que revela o próprio caráter de Deus e possa abrir realmente, Deus, os nossos olhos para enxergar Sim, quem o Paizinho. Senhor é. Que por essa verdade a gente possa viver em nome de Jesus. Amém. Amém. Libera aí. Libera uma palavra para quem tá nos ouvindo aí. Eu quero dizer pra você. Seja abençoado. Deus te abençoe. Tchau. Eu oro de verdade para que o Senhor libere sobre você um pleno conhecimento de quem Jesus é. Amém. Um pleno conhecimento da altura, da largura, da profundidade, Amém. do amor de Deus. Amém. Eu oro para que os olhos do coração sejam abertos Amém. e que a gente possa ser transformado de glória em glória. Então eu profetizo isso sobre a vida de cada um que está ouvindo, que os olhos do coração sejam abertos e que nós possamos conhecer a plenitude de Jesus. É isso. Amém. Amém. Obrigada, gente. Eu acho que hoje eu fiz tudo direitinho. Despedi todo mundo, deixei todo mundo despedir. Um abraço apertado, Deus abençoe, uma semana extraordinária, cheia do mover, do sobrenatural, do Espírito de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Sintam-se muito amados por nós, a gente está aqui, o único objetivo de a gente estar aqui é dizer para você que você é muito amado por nós e pelo Senhor. Até semana que vem.